Não perca. Aleluia. Eu quero ler um texto contigo, é um texto conhecido. Oh, Deus. É um texto conhecido, mas a palavra ela vai nos garantir que ela se renova a cada dia. Deus ainda quer continuar falando aos nossos corações nesse lugar. Queria ler contigo o livro de 1 Reis, no capítulo 19, os versos 19, 20 e 21. Primeiro livro de Reis, no capítulo 19, os versos 19, 20 e 21. Oh Deus, Tu está nesse lugar. Podemos perceber a Tua atmosfera, a atmosfera da Tua glória, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Aleluia. Lê comigo, irmão, em nome de Jesus. Diz a palavra: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª, ou seja, a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai, e o que, irmãos? Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Vai e volta, volta por gentileza. Vai e volta, pois... Pode ser mais alto? Diga comigo no 3, 1, 2, 3. Pois... Verso 21. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo. Comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Já oramos. Quero te pedir, se assente, mas não perca, não se desligue dessa atmosfera. Não se desligue. Vem com esse som, vem com esse som, vem com o som, vem com o som. Eu quero não tomar muito do seu tempo, irmãos. Isso eu quero dar uma corrida com aquilo que Deus tem para falar, mas eu quero fazer um breve resumo, uma introdução. O profeta, ele era tido como uma voz de Deus para o povo. E é interessante nessa passagem porque Deus ele vai deixar instruções expressas para Elias, que ele deveria voltar antes, se nós voltarmos ainda no capítulo 19, nos versos ali 15, 16, 17, Deus deixa para ele algumas ordens, dizendo: Elias, volta, faça alguns outros trabalhos. Você vai ungir o rei da Síria, você vai ungir Jeú como rei de Israel, e você vai ungir a Eliseu como seu sucessor. Só que esse período qual eles estavam passando, era um período conturbado no meio da nação. Era um momento em que a nação estava sendo dividida entre o reino do norte, chamado então como o reino de Israel, que tinha como rei Acabe, e o reino do sul, que era o reino de Judá. No reino do norte, como a sua capital, tínhamos Samaria, e no reino do sul, Jerusalém. O reino do norte, reinado por Acabe, considerado como um rei perverso, ele desagradava a Deus com as suas atitudes, com as suas ações. Dentre elas, uma que aos olhos do Senhor era abominável, como a idolatria a outros deuses, mais especificamente a Baal. E ele implementava isso no povo, no meio do povo. Jezabel, a esposa de Acabe, havia jurado Elias de morte por vários outros motivos, mas além de um deles muito mais
expressivos. O que foi muito expressivo foi quando Elias havia matado mais de 800 profetas, 450 profetas de Baal, mais outros 400 profetas. Então ela havia jurado Elias de morte. Então Elias, ele foge para o Horebe. E é interessante porque a Bíblia vai dizer que ele desanima, ele se sente amargurado por conta dessa afronta de uma mulher endemoniada. Mas eu conversava com o pastor, nós conversávamos essa semana, porque é interessante que ele falou para mim assim: Deus está te dando algumas coisas vindo através da vida de Eliseu, de Elias, mas Deus também está falando comigo nesse mesmo texto, né, pai? E a gente falava sobre isso. Você vê uma junção, e a gente vai sentindo e percebendo que Deus, ele está querendo falar conosco sobre isso. E eu falei para ele assim: mas o interessante é que, conhecendo Elias como conhecemos, sabemos que, como que um homem que profetiza sobre a terra, um homem que orava e orou e que Deus queimou de cima para baixo, que Deus, através da vida dele, grandes milagres aconteceram, como que um homem nesse naipe, nesse porte, espiritualmente falando, pode se sentir afrontado, temeroso, ao ouvir a voz de uma, se fosse homem, poderíamos dizer que ela era uma incircuncisa, mas ouvir a voz de uma mulher nessas características? É muito interessante isso para nós, imaginarmos isso. E aqui eu já consigo abrir um adendo para nós, o seguinte: crentes passam por afrontas, irmãos. Crentes vivem situações que talvez muitas pessoas possam achar que crente não passa, que crente não vive. Crente vive sim. Crente passa por situações difíceis. Elias então, ele vai pedir para Deus a morte, porque ele já se encontrava nesse momento em um quadro depressivo. Ele já se encontrava tão triste que ele clama a Deus pela morte. Porém, esse era o plano de Elias. Contudo, isso não era plano de Deus. A morte de Elias não era plano de Deus. E aqui eu já posso começar falando para você o seguinte, meus irmãos: as promessas de Deus, elas podem ser frustradas. Porém, os seus planos e propósitos, esses irão acontecer, quer você queira ou não. Vou dizer isso mais uma vez: as promessas de Deus, elas podem ser frustradas nas nossas vidas, por nós. Eu posso frustrar as promessas de Deus na minha vida, mas os planos de Deus, esses ninguém pode frustrar, esses ninguém pode impedir. Por isso eu quero te dizer uma coisa: se porventura nessa noite você se colocar na posição para viver as promessas de Deus, elas vão se cumprir na tua vida, porque grandes são as promessas de Deus para cada um de nós. Mas se faz necessário que nós possamos nos colocar na posição para vivermos as promessas de Deus. Promessas, elas podem ser frustradas. Eu posso frustrar as promessas de Deus, mas os planos que Deus tem em favor da minha vida, da sua vida, estes jamais eles poderão ser frustrados, quer eu queira ou quer eu não queira. Por isso, em nome de Jesus, olhe para quem está do teu lado e diga assim: Deus tem promessas na tua vida. Por isso, quer você queira ou não, elas vão se cumprir no seu tempo, determinado tempo de Deus. As promessas de Deus, os planos de Deus na tua vida, eles hão de se cumprir. Mas se posicione hoje, porque grandes são as promessas de Deus também. Como por exemplo, por que eu estou falando isso? Às vezes a gente pensa assim: pastor, o senhor está falando de promessa, me dá um exemplo de promessa que pode ser frustrada na minha vida. Eu te dou a vida eterna, a salvação. Isso é promessa de Deus. Mas você pode frustrar isso na tua vida, quando nós não nos posicionamos,
se você não quiser viver as promessas de Deus, se você não quiser viver a vida eterna junto com Deus, você não vai viver. Isso é forte, né, irmãos? Isso é forte. Porque aquilo que Deus promete, isso só não acontece na minha vida se eu não quiser, se eu não me posicionar. Contudo, todavia, entretanto, quanto aos planos de Deus, esses jamais poderão ser frustrados. Jó, no capítulo 42, no verso 2, ele vai dizer o seguinte. Jó 42, no verso 2, ele vai dizer o seguinte para nós: bem sei que tudo, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É interessante porque quando nós vamos ler essa afirmação de Jó, bem sei que tudo podes, Jó ele está dizendo, ele está demonstrando para nós a onipotência de Deus. Ele está dizendo assim para nós, ó, Deus ele pode todas as coisas. O seu Deus, o meu Deus, ele pode todas as coisas. Levante uma das suas mãos para os céus e diga assim: o meu Deus, ele pode todas as coisas. Diga, o meu Deus, ele pode todas as coisas. Diga isso para você, diga isso para quem está do teu lado, diga isso para que o inimigo da tua alma ouça. Diga, o meu Deus pode todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia, aleluia. Continuando, para aliviar esse momento depressivo de Elias, Deus ele determina que se ungisse a Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e que ele fosse até Eliseu e repassasse para Eliseu a sucessão profética, a sua sucessão profética. Porém ninguém é chamado, irmãos, ninguém recebe um chamado, porque deixa eu tentar explicar aqui essa passagem que nós estamos lendo do 1 Reis, dos versos 19 para frente. Essa passagem ela vai ser intitulada como o chamado de Deus para Eliseu. Ninguém é chamado, irmãos, sem que antes viva as consequências do que antecede o chamado. O pastor até tem uma frase muito interessante que ele diz que o profeta, antes de ser chamado, ele sente a dor da profecia, do dono da profecia. O profeta, antes de ser chamado, ele sente a dor do dono da profecia. Ninguém é chamado sem que antes viva as consequências do que antecede o chamado. Ninguém, queridos. Mas em nome de Jesus Cristo, eu creio nessa noite, nós vamos compreender esse chamado sobre a vida de Eliseu. E eu creio que Deus ele está chamando pessoas para o trabalho. Deus ele tem bradado sobre corações, tem separado pessoas para o trabalho. Talvez você tenha vivido coisas que têm antecedido isso, coisas talvez muito dolorosas, muito difíceis de se viver. Mas entenda, Deus ele está contigo em todas elas. O Senhor ele anda ao seu lado. O Senhor ele não larga a sua mão. Ele não larga, jamais largará a sua mão. Eu, quando estava estudando sobre essa palavra, eu fiquei pensando em algumas coisas, porque às vezes as pessoas elas dizem pra gente assim: você é crente, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você não faz isso porque você é crente. Você não vive determinada coisa porque o seu pastor não deixa. Eu já ouvi isso. Quantos aqui já ouviram frases desse tipo? Você não pode fazer isso porque você é crente, né? As pessoas olham assim, tá até com um olhar meio que de estereotipado, e diz assim: pô, você é crente, você não pode fazer isso. Ou então te julga, diz assim: pô, você é crente fazendo isso? Eu tenho uma frase para dizer para você, que é o seguinte: o Evangelho ele não nos impõe coisas, o Evangelho ele nos propõe condições. Essa questão é simplesmente uma questão de escolha. Todas essas condições impostas pelo Evangelho para nós precisamos escolher. Assim como Eliseu, que é interessante, nós vamos falar daqui a pouco sobre o lançar da capa, sobre a vida de Eliseu.
A Bíblia ela vai nos explicar que ele não questiona, ele não fala nada. E Elias também não diz nada para Eliseu, mas simplesmente ele passa, lança a capa sobre ele e ele entende. O texto vai dizer isso para nós, que Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Cadê? Se eu não me engano é no verso 20. Coloca no verso 20. No final do verso ele vai dizer o seguinte: vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Quando a capa ela é lançada sobre a vida de Eliseu, ele já sabia, ele já tinha entendido o que tinha acontecido com ele. Mas é interessante porque Eliseu ele era um lavrador, ele era um cultivador de terra. Ele não tinha feito parte de nenhuma escola de profetas. Talvez ninguém acreditasse que Eliseu pudesse ser profeta, ou pudesse ser talvez um homem de Deus. De repente essa é a tua condição hoje. De repente nem você mesmo acredita que você possa falar em nome de Deus. Talvez nem você mesmo acredita no ministério que o Senhor tem preparado para a tua vida. Porque talvez você não tenha vindo de berço evangélico, talvez você tenha se convertido há pouco tempo, mas eu quero te dizer uma coisa: nessa noite, o manto do Senhor ele está cobrindo as nossas vidas, e você já sabe o que Ele fez contigo. Você vem, volta, pois já sabe o que eu fiz contigo. É o Senhor falando isso nesse lugar hoje. Aleluia. Todas as vezes que talvez você ouvir frases como essa, de que você não pode fazer algo porque você é crente, ou porque o teu pastor não deixa, eu até quero deixar mais uma frase para você, e que você possa dizer assim, eu escolhi morrer para o mundo em prol de viver para Cristo. Foi uma escolha, ninguém nos impôs nada, muito pelo contrário, o Evangelho, ele se revela para nós de uma maneira que essa revelação, ela nos traz, ela nos convence, ela nos dá coragem para podermos viver uma mudança que é proposta para nós através da palavra de Deus. A própria palavra nos propõe mudança, e nós aceitamos viver esta mudança, porque nós conseguimos reconhecer que isto é o melhor para nós. A palavra de Deus, ela nos convence de que isto é o melhor para nós. Não é uma imposição, é uma condição. A revelação da palavra, ela nos constrange a mudar. A palavra, ela nos faz refletir sobre coisas, e esta reflexão, ela nos convence a encarar as mudanças. E em nome de Jesus Cristo, olha para quem está do teu lado e diga assim: mudar não é fácil. Mudar é muito difícil, mas a palavra ela nos encoraja a mudar. Olha só que coisa interessante. Sabemos que não é fácil, mas a palavra nos dá coragem para isso. Imagina uma mudança de um lar, de uma casa. Quando você vai se mudar, acredito que muitos aqui já devem ter se mudado. Eu já me mudei algumas vezes, inclusive. Já perdi a conta de quantas vezes. E às vezes isso é difícil. Você mudar de uma casa para outra, às vezes fica um pouco distante do trabalho, da faculdade, da escola. Você tem que, para os jovens, né? Às vezes é difícil você chegar num lugar novo e fazer novas amizades. E tudo isso causa em nós, às vezes, um medo. Mas em nome de Jesus Cristo, a palavra do Senhor, do nosso Senhor, do nosso Deus, nessa noite, ela vem trazer para nós algo que está lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é viva e ela é eficaz. Amém? Ela é viva e ela é eficaz. O que é vivo, irmãos, eu quero dizer para você que o que é vivo tem vontade própria, e o que é eficaz porque é perfeito. Então a palavra de Deus, ela está nos explicando o seguinte: eu tenho vontade própria e eu sou perfeito para você, sou perfeita para você. A palavra, ela está nos dizendo isso nessa noite. E quando ela entra dentro das nossas vidas, dos nossos corações, ela age por conta própria. Ela age com perfeição e ela age cirurgicamente. A palavra de Deus, ela tem esse poder. Ela é viva, ela é eficaz.
Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Dividir alma e espírito. A palavra de Deus, ela é tão eficaz que ela chega ao ponto da divisão, desse limite, dessa fronteira entre a alma e o espírito. Alma como eu posso explicar para você, é como se fosse a nossa personalidade. Como não? Ela é a nossa personalidade, são os nossos sentimentos. E o espírito é aquilo que nos liga a Deus, é a parte espiritual. Por que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela faz o que ela quer, e ela é tão eficaz ao ponto de chegar até essa divisão entre a alma e o espírito? Porque muitas pessoas se encontram, possuem uma personalidade muito emotiva, e a palavra de Deus, ela chega até esse limite para poder dividir, sabe o que? A emoção. Ela dividia a emoção da razão, queridos. Sabe por quê? Porque o nosso espírito, aquilo que nos liga a Deus, não pode ter uma influência, não pode ser exercida uma influência sobre o nosso espírito emotiva, uma influência emotiva. Por isso que a palavra de Deus, ela chega até esse ponto. Ela chega até, continuando no texto, ela vai dizer que ela divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando ela vai falar de juntas e medulas, as juntas, elas são como se fossem as cartilagens, é a parte espessa do osso. Já a medula é a parte interna, é a parte mais sensível. A palavra de Deus, ela chega até esse ponto de discernir a nossa sensibilidade. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Continuo dizendo para você o seguinte: a grandeza de Deus, ela nos humilha. Jó, e aí voltamos lá para o capítulo 42 de Jó, no verso 5, a palavra vai dizer o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Verso 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, quando ele vai declarar isso para nós, através do seu livro, ele está nos explicando uma coisa muito interessante. Ele está nos mostrando que a grandeza de Deus, ela nos humilha. Deus, ele é tão grande, irmãos, é tão maravilhoso, tão intenso, mas a sua grandeza, ela nos impulsiona a nos humilharmos. Porque Deus, ele desce ao nosso nível para falar conosco. Deus é grande, mas ele desce ao meu nível e o seu para falar conosco. Na terça-feira, o pastor que estava pregando aqui, ele falou algo interessante sobre o inclinar, né? Deus, ele se inclina para ouvir-nos, né? É Deus descendo ao nosso nível de sabedoria para falar conosco. A grandeza de Deus, ela nos faz ser humilhado. Aquilo que passamos a conhecer da essência de Deus nos obriga a descer. Porque se Deus é grande como é, e ainda assim desce para falar conosco, quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Deus, mesmo tão grande, ele grande em poder, em glória, em majestade, ele desce ao nosso nível só para nos revelar como ele é. Porque Deus, na sua grandeza, nós não somos capazes de compreender Deus na sua plenitude. Deus, ele desce ao nível do nosso entendimento, porque a própria palavra de Deus vai dizer que os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos. Nós não teríamos capacidade de compreender a Deus em sua grande plenitude. Mas aí o que Deus faz? Humildemente, Deus desce para nos mostrar assim: eu sou o Criador de todas as coisas, eu sou o teu Pai, mas eu desço para falar contigo. Deus está nos mostrando assim: se humilhe.
se humilhe diante de mim. Se humilhe. A palavra de Deus, ela gera isso dentro de nós. A verdadeira humildade é o fruto de uma humilhação. Quando eu me humilho, eu demonstro a humilhação com ações. Não há humilhação sem humildade. Não tem como. Feche os teus olhos aí em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, bem sabemos que o Senhor pode todas as coisas, mas ainda assim o Senhor desce ao nosso nível para falar e bradar aos nossos corações, nos mostrando que quando nós nos humilhamos, quando nós descemos, o Senhor se encarrega de nos exaltar, o Senhor nos encarrega de nos levantar. A palavra de Deus, ela vem adentrando os nossos corações nessa noite, para dividir alma e espírito, juntas e medulas, para nos mostrar que devemos nos humilhar diante de Deus. Deus, Ele está fazendo uma convocação hoje neste lugar. Deus, Ele está querendo entrar nos lugares os quais talvez você mesmo não consegue chegar, os psicólogos não conseguem chegar, nenhum médico consegue alcançar, simplesmente para mostrar para mim e para você, de que Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Pensem eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é sua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Oh, ninguém impedirá o que Deus tem para fazer na minha vida e na tua. Como o pastor disse aqui agora há pouco, Deus tem coisas grandes para fazer no nosso meio, mas há uma necessidade de nós nos posicionarmos para viver as promessas de Deus e aguardar para que os planos de Deus possam se cumprir nas nossas vidas. E eles hão de se cumprir no seu tempo determinado, eles hão de se cumprir. Acredite e creia nisso, em nome de Jesus. Irmãos, o Evangelho, ele não vai nos livrar sobrenaturalmente das adversidades. Na verdade, ele vai nos garantir o uso do que nós, daquilo tudo que nós aprendemos, justamente com elas. O Evangelho, ele não vai nos suprir das adversidades, nós vamos passar por elas. Mas o Evangelho, ele vai nos ensinar a usar as nossas adversidades em prol da glorificação do nome de Deus. Eu vim aqui para te dizer, querido, que toda ferida aberta hoje, ela se tornará um ministério amanhã. Eu não sei como você entrou hoje neste lugar. Talvez você entrou neste lugar com teu coração ferido, foram palavras contrárias ditas para você. Talvez você esteja com uma ferida aberta dentro do teu coração. Entenda, Deus está hoje neste lugar, lançando a sua capa para poder fechar essas feridas, mas elas não vão sumir, essas marcas elas vão continuar, mas essas feridas abertas hoje vão se tornar um ministério amanhã. Deus vai te levantar nesta terra com autoridade para falar para outras vidas que talvez vão passar pelo mesmo que você está passando hoje. Mas Deus vai te capacitar com isso. Essas feridas, futuramente elas se tornarão cicatrizes, marcas, por conta da escolha do Evangelho que você fez. Mas não se preocupe, pois quando Jesus chorava,
ele já percebia e sentia, não simplesmente as mesmas dores que você sente. Não, ele não sentia simplesmente isso. Ele não sentia simplesmente dores quaisquer, mas ele sentia as dores que você sente. Quando Cristo estava na cruz e ele disse: está consumado, Cristo ele vem, é como se Cristo viesse nos dias de hoje, entrasse dentro do seu coração, visse as tuas feridas e olhasse para você e dissesse assim: eu estou sentindo a sua dor, eu sei o que você está sentindo, entenda, eu vou curar essa dor, eu vou curar essa dor. E você vai usar a experiência adquirida com essa dor para curar outras pessoas também. Levanta sua mão para o céu, igreja, em nome de Jesus. Levante sua mão para o céu, em nome de Jesus. Senhor, eu quero profetizar sobre mãos neste lugar, mãos que se levantam, Pai, mãos que se apontam para Ti, Deus. Eu quero profetizar fogo, Senhor. Eu quero profetizar unção, Senhor. Eu quero profetizar poder. E se porventura cada uma dessas mãos, Senhor, passaram por dores, Senhor, que essas mesmas mãos possam ser usadas para curar outras dores de pessoas, de famílias, de ministérios. Entenda isso nessa noite. Deus ele vai te usar nesta terra através da experiência que você adquire hoje. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. As irmãs de Lázaro, elas disseram para Jesus assim: Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, ele não teria morrido. Mas Jesus ele chega para elas e diz o seguinte: essa doença não é para a morte. Ele já estava morto, irmãos. Lázaro já estava morto. Mas Jesus ele estava olhando para aquela morte dizendo: isso é uma doença, isso é uma enfermidade. E essa enfermidade, essa doença, ela não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Querido, em nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa: aquilo que as pessoas estão vendo morte, Deus ele está vendo, sabe o que? Ele está vendo simplesmente uma doençazinha. E eu quero te dizer uma coisa: para Deus, essa doença, essa morte que muitos estão vendo, não passa de algo solucionável. Deus ele tem Deus ele está dizendo nessa noite para cada um de nós: a sua dor, ela é solucionável. Talvez o mundo possa estar vendo morte, mas eu estou vendo algo solucionado. Sabe por quê? Porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Você acabou de dizer: bem sei eu que tudo pode. Deus pode todas as coisas. Talvez o mundo tenha dito para você que não tem solução. Talvez dentro da tua casa pessoas estão dizendo: não tem jeito. Para o meu Deus tem. Para o seu Deus tem. Para o nosso Deus tem. Isso é solucionável para Deus. Creia nisso nessa noite. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda. Isso. Aplauda Deus. Aplauda Deus. Aquilo que para o mundo é morte, para Deus tem solução. Aquilo que para o mundo não tem jeito, tem solução para Deus. Para Deus tem. Talvez não tenha para mim, não tenha para você, mas para Deus tem. Bem sei eu que tudo pode. Diga isso comigo, repita isso comigo. Diga: bem sei eu que tudo podes. Mas irmão, em nome de Jesus, tem fé aí dentro de você? Tem fé aí dentro de você? Tem fé? Então vai, abra tua boca e diga: bem sei eu que tudo podes. Bem sei eu que tudo podes. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eliseu ele estava arando a terra, irmãos, preparando a terra para receber semente. Estava com as mangas dobradas, com as mãos sujas. Deus ele está chamando pessoas que já estão trabalhando para Ele, mas não é para qualquer ministério.
Deus está nos chamando para um ministério profético. Eu creio, irmãos. Eu creio que existe um manto que está cobrindo essa igreja nessa noite. E você já sabe o que Deus está fazendo com você. Deus já sabe o que você já sabe o que Deus está fazendo com você. Levante uma das suas mãos se talvez você entrou neste lugar, mas você ainda não serve a Jesus Cristo. Se talvez você ainda não entregou sua vida para Jesus, eu quero dizer para você, a capa está sendo lançada sobre a tua vida hoje. Deus, Ele está te chamando. Deus, Ele está te chamando. Deus, Ele está te convocando para o trabalho hoje. Eu quero te convidar. Se essa é a tua condição, vem aqui na frente. Eu queria saber se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus Cristo hoje e dizer: Senhor, eu sei o que o Senhor fez por mim. Vem aqui na frente. Deus, Ele está chamando para que você possa fazer valer a obediência. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor. Pode vir, meu irmão, pode vir aqui, vem aqui. Pode vir aqui, encosta aqui no altar em nome de Jesus. Deus, Ele está te chamando para fazer valer a obediência. Vem aqui na frente, porque eu quero orar por você. Ao pousar da capa, irmãos, Eliseu, ele ouviu a voz de Deus. Ao pousar da capa sobre a vida dele, ele entende o chamado imediatamente. E ele deixa o serviço que ele fazia para poder seguir aquilo que Deus estava determinando para a vida dele. Deus tem um convite chamado obediência para você. E a chave é que você possa deixar os carros. É interessante porque Eliseu, ele era herdeiro, porque ele era filho de Safate. Safate era dono de terras em Abel-Meloá. E ele não tinha noção nenhuma do que Deus ele tinha preparado para a vida dele. Ele estava com as mãos sujas da terra. Mas Deus naquela hora separa ele do plantio das sementes, do cultivo da semente, para plantar em outro tipo de terra, em corações. Por isso, em nome de Jesus Cristo, se existem vidas nesse lugar que querem fazer uma renovação de voto com Jesus e dizer para Deus assim: Senhor, eu estou ouvindo, eu percebi, eu ouvi a tua voz e percebi o lançar da capa sobre a minha vida. E eu quero renovar, restaurar o meu voto de obediência para com a sua obra, de obediência para com o seu trabalho. Eu também quero te convidar aqui na frente. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, porque eu quero orar por você também. Clarinha, pode cantar, por favor. Enquanto ela estiver cantando, Deus vai falando com o teu coração aí. Que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A bondade é tua e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento
soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Pense em eu, que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar, e não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aleluia. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, mas é necessário que você nessa noite se posicione para viver as promessas de Deus, e na posição você possa aguardar os planos de Deus acontecerem na tua vida. Amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele é digno disso. Toda honra e glória sejam dadas ao Senhor. Creia nisso, creia nisso. Aleluia. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Eu sempre digo que não tenho nenhum caguete para pregador, mas eu gosto de ler a palavra de Deus. E eu quero profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, que possa arder no seu coração o desejo pelas escrituras de Deus, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E que através da revelação contida na palavra de Deus, coisas maravilhosas possam acontecer na tua vida e através da tua vida. Quantos creem nisso? Quantos creem? Diga assim: eu creio. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia.